Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Algo a Mais. Hoje, dia 29 de janeiro, quarta-feira, hoje estaremos aqui conversando com a coach Kátia Maldaner, que irá explicar um pouquinho para nós sobre o que é ser coach, sobre todas essas questões de trabalho em equipe, de liderança e tudo mais. E para você que não sabe como assistir a nossa Conecta Mais Web TV, nós estamos disponíveis no YouTube, no site e também pela live do Facebook. Para você que quiser assistir os programas que já passaram, Mona, como é que funciona? Então você vai buscar na barra de buscas do YouTube Conecta Mais Web TV e lá você vai encontrar todos os programas, reportagens, matérias, tudo que já foi produzido pela nossa equipe e também todas as transmissões ao vivo, inclusive desse programa. Você pode buscar pelo nome do programa ou talvez pela data, pelo assunto, que você vai conferir que existe toda essa possibilidade de acompanhar, inclusive se você foi um dos nossos entrevistados, como você ficou na telinha, né, pessoal? Que sempre dá aquele friozinho na barriga de, meu Deus, como é que eu fiquei, como foi minha resposta, não lembro nem o que eu falei. Inclusive, pessoal, para vocês que foram entrevistados em qualquer um dos outros programas, podem sim acessá-los pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação. Nós temos sempre muito conteúdo aqui na Conecta Mais Web TV para você poder assistir a todos os programas, sejam Hora Bolas, Bem Campeiro, Conecta Esporte, entrevistas, Diretório Geek feito com esse gordinho que vos fala aqui também no programa Algo a Mais. Todos esses programas você pode sim acompanhar pelo nosso canal do YouTube. Eu me chamo Douglas, para quem quiser me seguir nas redes sociais, @Doug9913, e você, Mona? Mona.canale você vai encontrar tanto no Instagram e também no Facebook. Na sequência, então, pessoal, depois de uma breve vinheta, contaremos aqui com Kátia Maldaner, essa coach incrível aqui da cidade de Nova Prata, que estará falando para nós um pouquinho sobre trabalho em equipe, sobre o que é ser coaching, sobre liderança e todos esses assuntos que você vai ver daqui a pouquinho, depois da nossa vinheta. Fica ligadinho aí, Conecta Mais, conectando você. Atenção. Então, pessoal, estamos de volta com essa nossa breve vinheta para falar um pouquinho para vocês sobre os signos, né, Mona? Começa lendo aí os nossos signos. Então, hoje a gente vai começar... Hoje, na verdade, não, né? Todos os dias a gente começa com o signo de Áries. Então... Para você que é do signo de Áries, inclusive nossa equipe é composta por alguns arianos, então fica ligadinho. Para você que nasceu de 21 de março a 20 de abril. Não sei o que quero, mas quero já. Vamos lá. A Lua vai realçar toda a determinação e coragem do seu signo e você terá garra de sobra para batalhar pelos seus objetivos. No trabalho, mostre iniciativa e espírito de liderança, mas sem querer impor demais as suas vontades. Seu jeito firme e decidido vai chamar atenção na paquera. A2, demonstre seus sentimentos e faça planos com o par, mas controle as suas reações e sua fraqueza. Os palpites do dia, 35, 53 e 08, e a cor do dia é azul. Ontem a gente até descobriu para que servem esses números, né? O pessoal pode jogar no bicho, aí tem, ou na Mega Sena também, né? Pode. Aí o pessoal me diz, a Mega Sena são 6 números, vai fazer com o seu bem. Ou com o seu namorado, sua noiva, enfim. Para você, então, do signo de Touro, nascido de 21/4 a 20/5, seu astral vai oscilar ao longo do dia e você pode se sentir mais cansado em alguns momentos. Procure fugir de agitação e ficar mais no seu canto. Confie na sua intuição, especialmente para não cair nas garras de gente falsa e mentirosa. Eita. Na paquera, pode se envolver com uma pessoa que já é comprometida ou que esconde algum segredo. Meu Deus. Eu acho que se a pessoa já é comprometida e tem outro relacionamento, esse é o segredo, talvez. Eu acho que de repente deixa de ladinho, mas tudo bem. Na união, fortaleça a confiança e não deixe dúvidas no ar. O palpite do dia é o 63, 54 e 72 e a cor do dia é a creme. Ih, hoje... Deu certo? Não, eu vesti outro signo hoje. Beleza. Vamos então para o signo de Gêmeos, para você que nasceu de 21/5 a 20/6. Quem cala, não sai do lugar.
Você vai sentir uma vontade maior de colocar em prática seus projetos para o futuro. Terá muita facilidade para fazer amizades e parcerias. Então, busque aliados para concretizar as suas ideias. Boa sintonia com os amigos e também para se enturmar com gente nova. Agite sua vida social, ainda mais se quer achar um novo amor. No romance, boa sintonia com seu bem. Valorize o companheirismo. Os palpites do dia são 28, 91 e 73. E a cor do dia é o vermelho. E o último signo, antes de nós falar com a nossa ilustre convidada, é o signo de Câncer, Agora para nascidos sim. de 21/6 a 21/7. Vamos ver se acertei a cor hoje. Não. Duvido. Nunca A acerto. Lua vai acentuar o lado mais ambicioso do seu signo. Isso indica que você não vai medir esforços para se destacar no trabalho. Ei. Vai querer o reconhecimento dos chefes e ficará de olho nas oportunidades de promoção. Sua vaidade também vai aumentar. Cuide do visual. Vai escolher seus pretendentes a dedo na paquera. Romance firme e forte. Defina metas para o futuro a dois. O palpite do dia é o 38, o 47 e o 74 e a cor do dia é a prata. Eu acho que não deu certo. Sabe um dia. E então, pessoal, hoje nós contamos com a presença ilustre da nossa, inclusive, coach aqui da Conecta Mais, a Kátia Maldaner. Bom dia, Kátia. Gostaria que você falasse um pouquinho para os telespectadores, inclusive, quem é você. Nós já te conhecemos há bastante tempo, mas gostaria que você falasse para os telespectadores quem é você. Então, bom dia, Mona, bom dia, Douglas, bom dia a todos os telespectadores. Para mim é um prazer novamente estar aqui ao lado de vocês, né, fazendo esse programa, podendo trazer um pouquinho de conteúdo, informação, muita coisa bacana para que as pessoas também possam se desenvolver na sua área, na sua vida pessoal, na sua vida profissional e também, muitas vezes, na vida financeira. Então, eu sou sou Master Business Coach, já formada desde 2014. Tenho uma formação, minha graduação na verdade, na área da administração. Então, a partir de 2006, foi quando eu comecei a faculdade, já vim me desenvolvendo nessa questão de liderança, empreendedorismo, desenvolvimento humano, que é uma área que me despertou muito interesse por ver resultado nas pessoas, por ver o quanto é preciso, né, hoje em dia isso. Então, vim me desenvolvendo, fiz uma especialização em psicologia das organizações do trabalho, aqui pela UX. Então, sempre gostei muito dessa área, de ver as pessoas crescendo, se desenvolvendo, tendo oportunidades. Continuo cada vez mais apaixonada, é uma área que desperta uma paixão constante, assim, não é aquela coisa que você cansa. Eu já tive outras experiências profissionais, onde me frustrei, porque não era exatamente o que eu queria, sempre faltava alguma coisa, eu ficava inquieta, e não entendia o porquê, e foi através do autoconhecimento que eu fui buscando as respostas que eu nem sabia que estavam já em mim. Mas que às vezes a gente fica com aquela coisa, a gente não quer aceitar, não quer ver, né? A gente fecha os olhos para muitas coisas, porque é mais cômodo, é mais prático, a gente prefere achar que está tudo bem ali, sendo que na verdade não está, e a gente entra num estado de conformidade, e isso não é muito bacana para quem busca o crescimento. Então existe uma divergência, uma diferença assim, entre querer crescer e desejar o crescer, assim. Às vezes você deseja, mas não está disposto a querer aquilo realmente. Então, a pergunta que eu faço muitas vezes para as pessoas é: o quanto você realmente quer querer aquilo que você diz que quer? Pois é, e Kátia, eu começo o nosso programa com um assunto, digamos assim, um pouco polêmico, que hoje em dia existe muito a banalização do coach, né? Existe. É por isso, inclusive, que eu pedi para você falar para os nossos telespectadores a sua formação, porque existe o coach, coach propriamente dito, e existe a banalização de pessoas que se consideram coach, né? O que tu tem a dizer para nós a respeito dessa banalização do coach? Realmente, hoje é uma profissão não regulamentada, né? Então, isso é uma coisa que quem trabalha com seriedade, com comprometimento, vem lutando, vem buscando um espaço justo para a gente desenvolver esse trabalho com seriedade. O problema é que não existe uma base hoje que
que você tenha ter uma base curricular ou então alguma exigência para você ser um coach. Então, existem muitas formações hoje em coaching que não tem uma certificação adequada para isso. Então, vamos dizer assim, ó, eu posso fazer formações em coach pela minha formação, eu posso formar outros profissionais, mas eu tenho a consciência e a responsabilidade de que isso é uma coisa muito séria para eu estar preparando pessoas. Eu tenho que ter uma base muito grande, eu tenho que buscar formações internacionais, eu tenho que buscar... eu não posso fazer uma formação numa instituição e achar que estou apta para treinar outras pessoas. As pessoas não buscam as informações em fontes seguras, não buscam ela em fontes diferentes, assim, seguem sempre uma mesma linha e acaba banalizando a profissão. Então entra aquela coisa, mas eu vou fazer mais barato, vou fazer isso, vem de promessas, né? Vem de milagre, não tem nada disso dentro do coaching. É uma pena porque é uma metodologia de trabalho, né? Que a gente na verdade, você utiliza a metodologia do coaching dentro da tua formação, dentro da tua capacitação. Então, a minha expertise profissional, ela vem dentro de do lado do empreendedorismo, do lado de negócios, do lado de liderança, de treinamento de equipes. A minha base curricular é isso. Então, o coaching, ele só complementa. E é isso que as pessoas não entendem. Elas, muitas vezes, acreditam que o coaching, ele deve ser como é que eu posso dizer? Algo que vai fugir eu não estou satisfeita na minha profissão, então eu vou buscar o coaching como uma alternativa paralela fácil de se posicionar profissionalmente. E isso acaba banalizando muito o nosso coaching, que é um trabalho sério, né? E é uma pena, na verdade, né? Porque, claro, eu como jornalista sinto também essa... falta de empatia, digamos assim, por parte das pessoas. Até, inclusive, foi tirada essa questão de precisar de um diploma para ser jornalista, enfim. Então, a gente eu sinto também por ser jornalista, eu te entendo, na verdade. Vamos dar as mãos. Sim, vamos lá, força. Porque qualquer pessoa acha que pode ser um jornalista. Assim como essa banalização de que qualquer pessoa pode ser um coach. Exato. Então, eu penso que deve sempre existir essa questão de, gente, vamos ver no que a pessoa é formada, vamos realmente saber do que ela entende, do que ela não entende. É possível ela falar sobre isso, não é possível? Porque é como a gente sempre fala antes de começar uma entrevista. Eu tenho propriedade para falar sobre o assunto? Não tenho. E é por isso que a gente traz profissionais que são formados no assunto, como a Kátia, para vir falar sobre esse determinado assunto. Exatamente. Então, Kátia, a gente gostaria que tu falasse para a gente qual a importância de uma empresa ter um coaching dentro dela mesma. Hoje, se a gente analisar, as maiores empresas já têm coaches, tá? Então, a gente vai para cidades maiores, os grandes CEOs, os presidentes, eles têm um coach ali dentro justamente para ajudar na tomada de decisões. Porque o coaching, ele não te dá as respostas, ele te faz pensar, ele te faz encontrar as respostas. Parece um pouco clichê, mas realmente é fundamental a pessoa ter hoje a gente chama até de mentores. Além de coaches, eles estão se tornando mentores. Hoje, por exemplo, eu, além de coach, sou mentora também. Então, eu consigo incluir a mentoria dentro dos processos de coaching. E dentro das organizações é muito importante ter esse coach que vai dar o acompanhamento, vai fazer as pessoas encontrarem talvez um ponto de vista diferente daqueles que elas estão acostumadas. Então vem a pessoa de fora ali fazer esse acompanhamento, dar esse direcionamento e a pessoa se sente mais segura para tomar essas decisões. Eu acho que uma questão principal é o poder olhar de fora, né? Coisas que a maioria dos gestores das empresas acabam estando dentro da organização, não tem a formação específica para isso e não consegue ter um olhar de fora do processo gerencial, do processo técnico. E o coaching, com a formação, vem para poder fazer uma análise de fora do que está acontecendo, inclusive do gestor, enfim, do proprietário da empresa, né? Sim, com certeza. Eu, como profissional, assim, eu percebo que quando converso com um gestor, um dono de uma empresa,
a gente consegue instigar nele, assim, muitos insights. Ele tem muitos insights, coisa que às vezes tu não consegue despertar sozinho. Então, tu tendo esse apoio, esse suporte profissional, parece que vem uma luz que antes não conseguia. Desculpa, então assim, eu vejo que é muito produtivo, é muito importante, mas infelizmente aqui na nossa região ainda existem barreiras que limitam muito esse acesso, né? A questão do achar que consegue resolver tudo sozinho, eu não preciso disso, enfim, sério de coisas que a gente ouve por aí, que muitas vezes, se a pessoa se abre, se permite, ela tem muito mais oportunidades, né? Pois é, porque eu acho que a questão existe a questão de provar. Não é algo que você tem que dizer que aquilo vai ter um coach na empresa e vai ter que ser sempre aquilo, mas prova, tenta. Exato. Vai te trazer resultados, continua. A gente tem praticamente 100% de certeza que vai se trazer resultados, porque como nós vínhamos falando, é uma visão de fora, é uma pessoa com experiência, é uma pessoa com formação na área para fazer com que a sua empresa tenha processos melhorados, tenha uma liderança melhor, tenha uma equipe melhor trabalhando junto, né? É isso, Douglas, que tu fala, é quase uma visão sistêmica do gestor, né? Ele tem que ter essa visão onde que ele começa a perceber coisas que antes ele não percebia. Ele tem que analisar o trabalho em equipe, como é que está a comunicação, o engajamento. Então, quando eu tenho a oportunidade de estar junto de uma empresa, eu procuro fazer com que o gestor analise todos esses pontos. Pois é, porque eu acho que para ele deve ser uma questão, de repente, até muitas vezes chata, essa questão de analisar trabalho em equipe e tudo mais, e que tu entra para poder fazer isso, né? Ontem mesmo eu estava fazendo um atendimento e conversando com um gestor, e ele veio para esse ano, o 3º ano que ele está comigo, fazendo o processo de coaching, e ele esse ano quer focar em gestão de pessoas, né? Então, o que a gente analisou nesse cenário? A gestão, as lideranças, elas estão se preparando, elas estão treinadas, na verdade, para despertar nos funcionários a parte técnica, operacional, desenvolvê-los desta forma. E esquecem que são pessoas, esquecem de desenvolvê-los, esquecem de amadurecê-los. Então, uma equipe para alcançar alta performance precisa ser madura. E um gestor que não sabe desenvolver a pessoa, que não dá espaço para ela se desenvolver, para ela pensar por si só, ela acaba limitando o nível de criatividade, muitas vezes, do funcionário. E a criatividade, a gente não fala só numa questão, numa empresa, por exemplo, que tem que trabalhar com criações, né? Em todas as empresas, todos os cenários, em todos os empreendimentos que existem pessoas, existem problemas. E para você resolver um problema, encontrar uma solução, muitas vezes você tem que ter criatividade para isso. Com certeza. E o erro da gestão dos líderes hoje é justamente isso, não permitir o desenvolvimento humano desse funcionário. Eles querem o desenvolvimento operacional e técnico. Eu vou pedir para você que está em casa aguardar um minutinho, nós vamos para um breve intervalo. Antes disso, eu queria mandar um forte abraço para o nosso colega aqui de Conecta Mais Web TV, que está aqui dizendo, um olho no atendimento da Dil e outro no Algo a Mais. Forte abraço, Jonathan Antunes, que é nosso colega aqui na Conecta Mais e também trabalha na Dilnet, que é nosso parceiro aqui da Conecta Mais. Eu vou pedir para você que está em casa aguardar um minutinho, nós vamos para um rápido comercial e na sequência a gente volta com o programa Algo a Mais aqui pela Conecta Mais Web TV, conectando você. A Dilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. A Dilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado.
Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Jin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime si empenha ad offrire un insegnamento efficace ai suoi studenti. Let's meet at Prime. See you there. Bateu aquela fome? Pastel do Antonioli. De onde você estiver, peça o seu. Pastel do Antonioli. Simplesmente inexplicável. Voltamos com o nosso programa Algo a Mais e hoje a gente está recebendo a coaching Kátia Maldaner. Ela que já falou sobre sua formação, já falou um pouco sobre o trabalho que ela desenvolve, mas antes de continuar o assunto, Douglas, o que é que a gente tem? Temos o horóscopo para você que fica esperando esse momento, fica ligadinho para saber quais são as atitudes que deve tomar no dia, né? Estamos com o horóscopo, que o próximo signo é qual, Mona? Leão, para você que é descendente de Leão, de 22/7 a 22/8. Bate palmas que eu mereço. Ontem, a minha amiga, um beijo, Cíntia, ela comentou, gente, mas tu falou isso, o leonino vai se sentir, né, acanhado, enfim. Eu disse, mas é que tá escrito, né? E realmente é um comportamento muito propício de um leonino. Desculpe se você é leonino, mas você sabe que é verdade. Lá no fundo você sabe. Vamos lá. Não perca a chance de fazer cursos, aprender uma nova função ou trocar experiências com colegas que já alcançaram uma boa colocação no mercado de trabalho. Se você quer crescer, deve seguir bons exemplos, deve estudar e se esforçar. Na paquera, afinidades de ideias contarão mais pontos para você. Quem já achou a sua cara metade vai descobrir ainda mais pontos em comum com quem ama. Os palpites do dia são 57, 12 e 75 e a cor do dia é dourado. E para você do signo de Virgem, nascido de 23/8 a 22/9, o melhor amigo da perfeição, né? Suas emoções estarão mais intensas hoje e você pode incomodar com mudanças e instabilidades.
Controle a irritação, confie na sua intuição e procure se adaptar às situações sem perder o otimismo. Encare os desafios como oportunidades. A lua realça sua sensualidade e anuncia um dia excitante na paquera e na vida a dois. É hora de revelar seu lado mais ousado e ardente na intimidade. O palpite do dia é o 4, 49 e 85 e a cor do dia é a cor branca. Muito bem. Agora, Kátia, na verdade, a gente vai te fazer uma pergunta que foi mandada pela live pelo Rodrigo Lanzarini. Muito obrigado pela sua audiência, Rodrigo. Bom dia. Kátia, onde você fez a sua formação? Pode repetir, não tem problema. E qual é o seu desafio e os seus objetivos para este ano de 2020? Uma perguntinha básica, assim, ó, para iniciar a quarta-feira. Muito bem, gostei. Então, as minhas formações eu iniciei pelo Instituto Brasileiro de Coaching, né, o IBC, que é do José Roberto Marques, que é um dos pioneiros aqui no Brasil, na área do coaching. Posteriormente eu fiz uma parceria com a Alessandra Ismaniotto, ela criou o Instituto Mentor Coach, que hoje é em Passo Fundo, que tem várias sedes no Brasil todo também. E sempre observei muito para fazer as escolhas das instituições onde eu faria as formações, os selos deles. Quais seriam os selos que eles têm, quais são as certificações que eles me oferecem. Então todas as minhas formações são com certificação internacional, que dá uma certa credibilidade maior. A gente sabe que a base do conteúdo ela vem de fontes um pouco mais seguras, mais fundamentadas, né? Então, com empresas que já têm experiências, que têm resultados, que você acompanha e vê que realmente fazem o que dizem fazer. Então, sempre observei muito isso. E tanto as formações na PNL também, né, que é dentro da programação neurolinguística, que eu acabei nem citando que eu tenho essa formação também, que é mais uma questão de entender o comportamento mental, como que a gente funciona, como funciona o nosso pensamento, né, é um curso muito interessante. Também fiz pelo Instituto Mentor Coach, que fez uma parceria com a PNL Way, com certificação do Richard Blunder, que é o criador da PNL. Então, sempre observar isso para quem busca essas formações, para quem busca fazer treinamento, sempre observar um pouquinho a qualidade do ensino, né? Que é um investimento que você está fazendo, então tem que ter um retorno bacana. E os desafios, então, para esse ano... Nossa, é bem interessante essa pergunta. Desafios e objetivos. Para esse ano, os meus objetivos e desafios... Vamos falar dos objetivos, né? Então, meus objetivos são desenvolver um pouco mais a área do treinamento de equipes. Quero focar bastante nisso. Estou criando uma empresa nova que vai trabalhar justamente só com isso. E desenvolver um pouco mais as minhas habilidades nessa área também, fazer mais algumas formações. Eu pretendo fazer 3 cursos por ano, então estar sempre atualizada, estar sempre buscando conhecimento. E desafios, eu acredito que é a questão da aceitação mesmo, é entrar no mercado. Porque como é a área de serviços, você tem que ter muitas vezes... um espaço, uma indicação, uma contribuição já de uma experiência que você já viveu para que ela dê credibilidade, para você mostrar valor, né? E eu prezo muito pela qualidade, então, não números, mas sim qualidade, não quantidade. E acho que o desafio maior é esse, porque o meu trabalho, ele é uma construção com base sólida que vai gradativamente crescendo, então... Acho que são esses os desafios maiores. Kátia, inclusive uma coisa que tu comentou agora, que é a parte de trabalho em equipe. É necessário treinar também o líder ou somente a equipe? Uma boa pergunta. Não. Se treinar só a equipe, você não treinar o líder, você não consegue manter esse desenvolvimento da equipe por muito tempo. Porque a equipe vai esperar do seu líder também um resultado. Uma cobrança nivelada ao novo nível da equipe. Então, quando a gente treina a equipe, eu sinto que o líder não é treinado, a equipe fica muito frustrada, porque eles querem ir lá, eles dão o melhor, eles se engajam, e de repente eles não têm o retorno da liderança que eles esperam. E não tem a liderança necessária para essa equipe.
Então, a gente tem, dentro de uma equipe, assim, dentro de uma empresa, quando você tem um gestor e liderados, existem vários níveis de maturidade dentro dessa equipe. Não falo maturidade, idade, comportamental, maturidade de habilidade técnica, profissionalmente mesmo ali. Então, uma pessoa que está iniciando na empresa, por exemplo, ela não tem uma base ainda para ter segurança para trabalhar. Então, ela precisa ser treinada, ela precisa de um líder que a treine. Já um profissional que está maduro, que já sabe que você só solicita para ele o que quer e diz, eu quero esse resultado no final do dia, ele já sabe o que fazer, como fazer, onde buscar ajuda se precisar. Então, o líder precisa ser maduro também para esse liderado. Então, a gente tem que treinar líder e liderado, não só a equipe, senão você não tem o resultado, muitas vezes, que a empresa espera. E o treinamento ele é em conjunto, é individual? Como é que ele funciona para líderes e para a equipe? Não, geralmente é separado, porque existe um contexto diferente, existe técnicas diferentes. Em equipe, você trabalha uma questão um pouco mais, às vezes, do trabalho em equipe mesmo. E com o líder, você tem que treinar ele para lidar com aquela equipe. Se você coloca líder para ser treinado junto com o liderado não se sente confortável para se abrir, colocar as dificuldades, colocar os desafios, né? Então, quando o líder é treinado separado e você junta depois no final, mescla isso tudo, o resultado é maravilhoso. Então, tem que ser treinado os dois, mas separados. Inclusive, uma questão que você colocava é do liderado se sentir inseguro. E eu acho que uma das coisas principais que acontecem quando uma empresa possui um coach e o liderado é solicitado pelo coach para fazer um teste, para conversar com o coach, é o medo, né? É algo que aconteceu também aqui na Conecta, mas eu vejo que é de grande valia fazer com que o liderado, o funcionário, passe pelo teste para saber o que ele pode dar de melhor dele para a empresa e, enfim, se sentir também melhor, né? Sim, com certeza. A minha chefe aqui, inclusive, quer me jogar um sapato na cabeça. Vamos acalmar as coisas, né? Vamos deixar claro que a gente não está sendo coagido. Sim, porque assim, eu sempre coloco, né, que existe um sigilo também, uma questão ética ali nisso tudo. Então, eu sempre dou abertura para o liderado expor, muitas vezes, algumas questões que ele não se sentiria confortável em expor junto do seu líder. Mas o líder, sim, ele precisa saber o que está acontecendo, até porque a gente tem que trabalhar na cura dessa dor, né? A gente tem que achar uma solução para isso. Porém, nem sempre a forma como me é colocada pelo liderado ou pelo líder vai da mesma forma. Então, eu procuro achar uma forma melhor de passar isso em desenvolvimento, em como treinar, em como... Vamos lá, é assim que funciona. Porque eu preciso da confiança de ambas as partes, do líder e do liderado, da empresa que está me contratando, confiando em mim esse trabalho, e da equipe, né? Então, eu preciso dessa confiança para conseguir extrair realmente as melhores respostas, o que realmente está acontecendo. Porque quando a gente treina em cima de mentiras, a gente não chega a resultado nenhum. Pois é, porque eu vejo que a maioria das pessoas tem medo de fazer os testes, a maioria das pessoas tem medo de passar o que está acontecendo. Exato. E eu vejo que não se deve ter o medo, porque isso será bom para ambos os lados. Não é uma questão que o meu chefe está me pedindo para fazer um teste porque ele quer ver se eu estou dando o desempenho correto. Não, para saber se tu está na área certa, para fazer com que tu consiga dar o teu melhor e tu não te frustre com, de repente, algo que tu está fazendo que não é aonde você se encaixa. E as empresas precisam de muitos tipos de profissionais. E eu acho que essa questão de saber aonde cada profissional se encaixa faz com que o profissional fique melhor, o dono da empresa se sinta melhor, a empresa em si, a equipe toda funcione de uma forma melhor, né? Muitas vezes esse é o medo da equipe, né? Que o líder está ali para julgar se ele vai permanecer ou não na empresa. Exato.
Não é essa a ideia, né? Vamos deixar bem claro. A ideia é ajustar as funções, ajustar as competências, treinar as habilidades necessárias. Então, se um profissional ele está executando uma atividade que ele não tem tanta habilidade para isso, mas ele tem potencial para fazer outra coisa, a empresa está perdendo dinheiro com isso, é rasgando dinheiro em cima da mesa. É pegar o dinheiro da empresa e fazer isso daqui. E o profissional também se sente frustrado pelo fato de não conseguir. Isso, ele não se desenvolve, ele não cresce e a empresa acha que ele que é o problema. Então, quando você faz esse estudo das funções corretas, qual é a função, qual as responsabilidades de cada cargo, como desenvolver, o que se espera desse funcionário, desse perfil, você consegue entender cada perfil e você ajusta a função à pessoa, a função. Se precisar tirar algumas atividades que ela fazia e coloca para outra que tem mais habilidade para isso e abre espaço para essa pessoa crescer em outro contexto também, talvez em outra função muitas vezes, mas não é que tem que ser demitido, que né? Não é nada disso. Acredito que a grande dica nessa nossa conversa de agora é de não ter medo de conversar quando você é chamado e de não ter medo de expor o que realmente você está sentindo. Exato, a questão de ser transparente. Isso, né? é como o Doug disse, não é... meu Deus, eu vou falar alguma coisa aqui, vou chegar lá, vou ser chamado na RH, ó, pega aqui tua papelada e foi. Mas a questão de tu ser chamado na RH, não, então tá, beleza, você tem capacidade para fazer isso e aquilo, então você vai fazer isso e aquilo. Não precisa mais realizar essa coisa aqui, a gente já vai estar repassando esse trabalho, ou a gente vai adaptar, como a gente já conversou. Inclusive, como o Doug falou, a gente faz esse trabalho aqui na Conecta e é uma coisa que a gente percebe que tem rendido muito resultado. Com certeza. As minhas tarefas, né? Ai, que orgulho! Não, isso não tem sombra de dúvidas. Eu até, particularmente, eu acho que quando a empresa contrata um coach para trabalhar com equipe, a empresa não está pensando somente nela, está pensando também nos seus funcionários, para fazer com que os seus funcionários também sintam prazer naquela atividade, se sintam felizes, realizados em praticar aquilo, se sintam felizes e realizados em entregar um trabalho melhor e cada vez melhor. Então, eu só vejo isso com bons olhos, mas que a maioria ainda sofre esse medo, esse receio em, de repente, não, a empresa está me testando porque, de repente, vai me mandar embora. Não, e assim, ó, as pessoas que estão desmotivadas, e é assustador o número de pessoas desmotivadas que a gente vê por aí. Quando a pessoa está desmotivada, ela não contribui mais com a empresa. Ela deixa de buscar um conhecimento, deixa de se desenvolver, deixa de ajudar a equipe, deixa de contribuir com a empresa. Daí entra aquelas questões, as maiores dificuldades hoje que a gente vê no trabalho em equipe. Às vezes tu encontra um funcionário desmotivado e aí ele vê um problema e ele diz, não, isso não é comigo, eu não vou ajudar, eu não tenho responsabilidade sobre isso, fecha os olhos para isso. Aí entra a questão da falta de comunicação e vários outros pontos também que daria para a gente passar a manhã toda aqui falando sobre isso. Mas se o funcionário está desmotivado e a empresa percebe isso e não faz nada, é complicado. Mas também, às vezes, essa desmotivação é justamente porque o funcionário não está fazendo a coisa certa, a atividade certa. Então, às vezes, estuda a tua equipe, entenda o que ela faz, o que você espera dela. O problema dos nossos gestores hoje é que muitos não sabem o que eles esperam da equipe. Eles querem alguma coisa, porém eles não comunicam o que é, né? E aí, no final do mês, fica aquela frustração. E fica na esperança, né? E fica na esperança aquela ânsia de querer que o empregado entenda que eles querem aquilo. Exato. Se a gente olhar nos relacionamentos, né? Qualquer forma de relacionamento, seja de casal, seja em equipe, seja com amigos, em família, quando não se comunica o que se espera, cada um cria expectativas. Todos nós criamos expectativas. Todo ser humano tem expectativas sobre alguma coisa. Que vem com ansiedade também. Exatamente, né? Que muitas vezes, dependendo do nível de expectativa, se gera ansiedade e uma série de outros fatores.
Porém, quando você deixa claro o que se quer, quando essa comunicação é aberta, por isso que hoje eu trabalho muito assim, ó, com a ideia de fazer os brainstorms, sabe? Faz aquela reunião e equipe faz um brainstorm ali, deixa trazer coisas, deixa fluir a criatividade, deixa as pessoas se envolver. Quando for criar metas, quando for criar novas ações, a empresa envolve a equipe, deixa ela criar junto, deixa ela se envolver, fazer parte. Porque é muito diferente de quando você recebe uma ordem, eu preciso disso, a empresa quer isso agora. E aí você simplesmente vai lá e executa, você se torna um operador e não um ser pensante dentro de uma empresa. Então, a nossa ideia é desenvolver pessoas dentro das empresas que pensem, que tragam soluções. Quando elas estão envolvidas, o resultado é muito mais satisfatório do que simplesmente receber ordens e cumprir elas e entregar resultados no final do mês. Perfeito. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo agora. A gente pede a sua participação tanto na nossa live do Facebook como no nosso WhatsApp, que daqui a pouquinho vai aparecer aqui embaixo, nosso WhatsApp. Você pode mandar sua pergunta para a Kátia, sua pergunta para nós, está aparecendo aqui o nosso WhatsApp. Você pode mandar sua pergunta, seu comentário, pode mandar sua foto, inclusive, se você quiser mostrar aonde você está trabalhando. Muitas empresas não permitem isso também, mas se você puder mostrar aonde você está trabalhando, uma foto desse dia chuvoso aqui em Nova Prata, que a chuva veio, inclusive, pode mandar para o nosso WhatsApp, pela nossa live. Comenta, participe aqui conosco, será sempre um prazer poder responder você, nosso telespectador. A gente vai para um breve bloco de comerciais e a gente volta na sequência aqui pela Conecta Mais, conectando você. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Jin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Jin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Do you know Prime Language? Ubicada en el centro de la ciudad de Nova Prata, Prime Language, con 30 años de experiencia, desarrolla las múltiples habilidades de sus alumnos con resultados comprobados. A Prime Language oferece amplos espaços para o ensino de idiomas, laboratório multimídia, sala de atividades lúdicas para crianças e ambientes adequados para jovens e adultos. Saviez-vous cette expérience du monde? Prime Language Love. La Prime se empenha em oferecer um ensinamento eficaz a sua estudante. Let's meet at Prime. See you there. Bateu aquela fome?
Pastel do Antonioli. De onde você estiver, peça o seu. Pastel do Antonioli. Simplesmente inexplicável. E voltamos para mais um bloco do Algo a Mais com esse assunto que está rendendo o que falar, como você pode perceber. Para você que já passou por um treinamento, que já teve um acompanhamento de um coaching, isso pode ser dito? Sim. Muito bem. Comenta aqui pra gente, fala como que foi, se rendeu frutos, como que a sua empresa está agora, depois de ter feito esse trabalho. Mas agora, Doug... Temos um momento novamente do nosso horóscopo, né? O pessoal que fica ligadinho para saber como se comportar durante o dia. A gente já está próximo ao meio-dia. A maioria das pessoas já, de repente, preparando o almoço. Inclusive, se quiser mandar um convite aqui para a gente ir almoçar na sua casa, a gente faz esse tipo de trabalho gratuito. E, incrivelmente, que a gente faz gratuito, a gente não cobra para isso. E ainda faz foto. Exatamente. Vamos lá, Mona, então, para o próximo signo. O próximo signo é para você que é de Libra, de 23/9 a 22/10. Decidir ou não decidir, eis a questão. Até porque, né, a indecisão é algo nesse signo. Assuntos de casa e família podem exigir sua atenção no comecinho da manhã. Encare os desafios com maturidade, mas controle suas reações para não brigar. No emprego, una-se aos seus colegas e estimule a cooperação. A lua estimula o romance e você pode sentir um desejo maior de se encontrar com a sua verdadeira alma gêmea. Bom dia para iniciar um namoro ou fortalecer a união com o seu bem. Palpite do dia é 5, 59 e 95 e a cor do dia é preto. Só deixa eu fazer um comentário para você que é de Libra. Aproveita a quarta do sofá. Hoje é quarta-feira, né? Exato, quarta-feira, para quem é tradicional, ainda é aquela questão do dia de namorar, né? É o dia do menino lavar o carro, botar aquele sapatinho... Lustrar o sapato. Isso, que é o dia de namorar, inclusive. E sentar no sofá e dar a mão. Detalhe, os tempos mudaram e tem até aquela musiquinha do Luan Santana que diz o sofazinho de 2 lugares, né? Imagina se ele falasse. Os tempos mudaram. Qual o próximo signo, Doug? Vamos lá então para o signo de Escorpião, para os nascidos de 23/10 a 21/11. Estará com um ótimo pique para o trabalho, inclusive nós falando aqui sobre trabalho, sobre equipe e tudo mais, e sempre tem alguma coisa a ver nos signos também, exatamente. Né? Com certeza. Você vai encarar as tarefas com muita disciplina e responsabilidade. Aproveite para terminar o que ficou pendente e colocar todo o serviço em dia. Só não descuide da saúde, é seu maior patrimônio. Simpatia e bom papo serão seus aliados na paquera. Boa sintonia com um colega ou pessoa conhecida. No romance, participe mais dos interesses do par e seja prestativo ou prestativa. O palpite do dia é o 33, o 96 e o 06, e a cor do dia é a cor verde. Inclusive, quando tiver marrom aqui, eu não vou mais falar, a cor é marrom. Vamos falar que a cor é marrom. Fica mais fácil, eu acho, né? Fica muito mais claro, inclusive, o que você quer dizer. Kátia, voltando com as perguntas para você, até a gente verifica aqui, só não descuide da saúde, é uma questão que nós falávamos aqui sobre o signo de Escorpião, é seu maior patrimônio. Eu acho que fazendo uma questão de coaching, as empresas, as pessoas, a equipe como um todo consegue até cuidar da sua saúde também, né? Porque trabalhando melhor, trabalhando com mais empenho, dando o seu melhor num período menor, de repente vai conseguir atingir um objetivo maior. Eu acho que então o coach, essa parte organizacional tem até a ver com a saúde das pessoas, né? Sim, porque quando a gente fala em saúde, a gente não fala somente em saúde física, né? Exato. A gente fala em saúde mental também. Que eu acho que são muito ligadas, inclusive, né? Isso. Não adianta você tratar a sua saúde física se você esquece de tratar a sua saúde mental.
Quando eu falo em saúde mental, eu quero dizer que pensamentos, né, informações, que tipo de conteúdo você está absorvendo, que tipo de informações você está absorvendo durante o dia, com que pessoas você está se comunicando, que tipo de conteúdo, qual a qualidade desse conteúdo, enfim, qual é o contexto disso tudo que você está absorvendo, né? Se isso te faz crescer ou simplesmente te faz permanecer onde você está ou então regredir, né? Então, sim, é importante pensar que a saúde também, a qualidade de vida, né? Que entra dentro da saúde. Inclusive, eu quero mandar um abraço para os nossos telespectadores aqui que estão interagindo conosco na nossa live e peço para que vocês continuem interagindo. É a Thaís Cassiano aqui elogiando a Kátia, uma super profissional, adoro ela como pessoa. Uma super profissional mesmo. Com certeza, sem sombra de dúvidas. O Rodrigo Lanzarini, então, aqui dizendo show, parabéns, é isso aí, você tem prosperidade. A Ariane Batiste Sasso mandando umas palminhas aqui. Pessoal, obrigado pela sua participação. Continue participando aqui conosco na nossa live, no nosso WhatsApp, mandando suas dúvidas, suas sugestões, fazendo suas perguntas aqui para a Kátia, que é uma excelente profissional. Não percam essa oportunidade de poder fazer perguntas para a Kátia, que está aqui hoje respondendo a todas elas. Tem também outros comentários que não estão por aí. Fabielle Maldaner, acho que é assim, ó, esse sobrenome não é estranho. Minha irmã. Está mandando palminhas também. Adri Maldaner, a gente já viu no Insta. Para você que nos segue no Insta, também você pode fazer aquela foto, marcar todos nós e a gente vai estar acompanhando. Muito obrigado também aos nossos amigos que estão mandando mensagens. Com certeza, podem sobre mandar o programa, mensagens, sobre pessoal. os convidados, dizendo que estão assistindo, né? Então a audiência está muito boa. Que bom. E a gente agradece, né, a todos que estão nos acompanhando e vamos seguindo com o papo com a Kátia. Com certeza. Kátia, deixa eu te fazer mais uma pergunta, agora saindo um pouco da área empresarial. O coaching, ele é somente para empresas? É somente no ramo empresarial? Ele pode ser pessoal? Você atende também pessoal, desenvolvimento pessoal? Sim. Existem hoje vários nichos dentro do coaching, né? Então, eu me especializei, fui seguindo na carreira de como coach de profissões, de carreira mesmo, né? Para quem quer dar aquele up na carreira, fazer uma transição de carreira, ou então crescer dentro de onde está. Eu trabalho com lideranças e trabalho com empresas. Mas trabalho também com life coaching, que a gente chama coaching de vida. Um pouco menos, tá? Mas trabalho também. Ele acaba entrando muitas vezes dentro dos outros processos, porque eu não consigo trabalhar só o lado profissional se tem uma pendência pessoal ali para se resolver. Então, quando está dentro da minha competência, eu trabalho junto, sim. E é muito importante assim, observar que a gente, como profissional, como coach, nós temos a obrigação de perceber se esse profissional, se essa pessoa que está fazendo o processo de coaching, seja coaching de vida, coaching profissional, está pronto para esse processo. Às vezes ela não está pronta, às vezes ela precisa de um outro tipo de ajuda. Então, às vezes a gente encaminha para psicólogos, né? Porque existe essa necessidade de trabalhar o que aconteceu antes. É muito importante as pessoas entenderem que o coaching ele trabalha do presente para o futuro e não do presente para o passado. Essa é a responsabilidade do nosso psicólogo. Por isso que a gente trabalha em conjunto, linkando o passado até hoje, responsabilidade dos nossos psicólogos. Daqui para frente, o coach tem condições de trabalhar e trabalha de uma forma muito assertiva e bem acelerada. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta. Com certeza, e é inclusive algo que nós comentávamos ontem, até para você que quiser acompanhar o programa de ontem, onde nós falamos sobre o Dia da Gula, e na segunda que também nós falamos sobre relacionamentos, onde nós tivemos aqui a coach Rosângela Matos. E ontem nós falamos exatamente sobre essa questão de uma equipe multidisciplinar, com psicólogos para tratar aquilo que vem antes, de repente tratar uma ansiedade sobre algumas questões que vêm lá de trás, para fazer com que a pessoa tenha um desempenho maior no futuro. Eu acho que realmente é bem importante essa questão, né? Sim, porque às vezes tem uns entraves ali, umas crenças que nós não temos essa habilidade como coach para trabalhar.
E o psicólogo, ele tem essa formação, ele tem esse preparo, então ele é um profissional adequado para isso. Então, quando a gente trabalha em paralelo, eu trabalho com parceria com psicólogos e funciona muito bem. Então, as psicólogas indicam um processo de coach quando veem que elas já não têm mais como ajudar, que já pode acelerar o processo. E eu indico as psicólogas, que são minhas parceiras, quando eu percebo que a pessoa não consegue o resultado que ela quer. Eu digo, vamos a um time aqui, né? E você vai primeiro trabalhar essas questões, depois quando você está pronto, a gente vai dar andamento. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade também como profissional, de saber até que ponto a gente pode ajudar, né? Quais são as nossas limitações. Claro. Eu tenho uma pergunta aqui bem bacana, que inclusive as perguntas feitas pela nossa colega Mona aqui. O que falar sobre o alinhamento de objetivos, sejam eles objetivos em equipe, sejam eles objetivos da empresa e sejam eles, como tu também falou, que o Life Coaching seja objetivos pessoais. O que falar sobre esse alinhamento de objetivos? Vamos lá, então dentro da organização, vamos falar nesse contexto primeiramente. Quando a gente fala em alinhamento de objetivos em equipe com a empresa, se a empresa tem um objetivo e a equipe não está alinhada com esse objetivo, não se atinge o objetivo da maneira que se espera. Talvez se atinge em tempo maior, com mais dificuldade, perdendo equipe, mas quando se alinha, esse resultado é bem assertivo, porque cada um entende o que está fazendo, entende a responsabilidade da sua parte junto no trabalho em equipe. Eu acho que é bem importante, inclusive, as empresas definirem e explanarem esses objetivos para as pessoas. Sim. Né? As empresas hoje, por mais engraçado que pareça, elas não têm objetivos. A não ser bater, chegar lá no final do mês e ter as contas pagas e ter um tanto de percentual. E eu acho que isso fica bem complicado para conseguir até explanar para a equipe o sim, que a empresa espera da equipe. Exato. Então, assim, se a gente olhar, se você tem uma empresa que está nos assistindo, pensa agora, qual é o objetivo para daqui a 6 meses? O que tu espera da tua empresa para daqui a 6 meses? Tua equipe está sabendo disso? Ela está preparada para te ajudar a alcançar isso? O que se espera dessa empresa para daqui a 1 ano? Até dezembro de 2020, a empresa quer ter crescido 10%. Como que a gente vai evidenciar esse crescimento? Aí que faz o plano, aí que tu envolve a equipe, aí que cada um vai entender como que vai participar desse crescimento. Pode ser outros objetivos. Eu coloquei um crescimento financeiro, mas podem existir outros. Pode querer abrir uma filial, pode querer expandir, abrir um novo mercado, trazer um novo produto, um novo serviço. Então, como que a tua equipe está sendo preparada para crescer junto com a empresa? Então, ela precisa entender desde o desenho desse objetivo até o planejamento, o desenvolvimento dele, participar integral, desde o início ao fim. Aí a equipe se envolve, tem um alinhamento. A gente, eu imagino assim, hoje não mais, não consigo ter tanta essa realidade porque não sou mais uma funcionária. Mas lembro que quando eu era funcionária, às vezes tu não entende o que a empresa espera de ti. Tu tá ali, tu bate teu cartão, inicia a tua jornada do dia, executa as tuas tarefas, mas no final de tudo, o que está somando? Onde é que se quer chegar com tudo isso? Simplesmente fazer e cumprir uma atividade? É como tu disse, muitas empresas nem têm um objetivo. Tem somente o objetivo de pagar as contas e está tudo certo, está tudo bem. Aí vamos olhar o outro lado, a equipe. Funcionário, será que ele tem um objetivo em estar ali? Ele tem um objetivo de querer crescer? Porque assim, a gente não pode pensar que vamos se aposentar, vamos começar numa empresa e se aposentar nela. A gente tem que pensar em como crescer, em como evoluir. Aqui dentro dessa empresa, eu preciso pensar em todas as formas que eu posso crescer aqui dentro, em contribuir, como que eu posso fazer essa empresa crescer, como que eu posso melhorar aqui dentro. Porque quando eu entendo que se eu contribuo para a minha empresa crescer, eu cresço também. E eu vejo que essa questão de... se falava muito, na época dos nossos pais, de realmente isso. De entrar numa empresa, se aposentar naquela empresa e ponto final. Mas eu vejo que muitas pessoas se frustram com isso. Sim. Porque não se tem objetivo a não ser trabalhar para ter o sustento diário. Exato. E simplesmente se aposentar naquilo, não se vê uma evolução, não se vê um progresso, tanto nas pessoas como nas empresas. E hoje o mundo mudou. As coisas são diferentes. E eu acho que é bem nessa questão onde tu entra, de definir objetivos até para a empresa.
Sim, e assim, ó, Douglas, isso que tu traz dos nossos pais é a visão de sucesso que se tinha uma vez que vem mudando. Uma vez, o que acontecia? A pessoa que tinha sucesso era aquela que tinha uma família, uma casa e um emprego. Essa era a pessoa que tinha alcançado sucesso. Exato. Nossa, essa pessoa está bem, né? A visão de sucesso hoje mudou, é outro nível. As pessoas estão um pouco mais insatisfeitas, elas querem mais, elas sabem que podem explorar mais do seu potencial, buscar mais. E então elas não aceitam essa vida que antes era de sucesso. Para elas isso é o básico. Que eu digo até que é uma zona de conforto, né? Sim, e assim, zona de conforto, a maioria das pessoas está. A gente está cada pouco numa zona de conforto, então por isso que a gente precisa estar inovando, estar buscando, né? Então, a visão de sucesso hoje das pessoas, basicamente, cada um tem a sua. Eu ia dizer né? isso agora. Não digo antepassados, mas um tempo atrás era algo estereotipado, então, né? Sim. A família, a casa e o emprego. Um bom emprego. Era algo estereotipado, algo que a sociedade inteira via como algo de sucesso. Exato. Era exatamente o que eu ia dizer, que agora cada um vê o seu sucesso de uma forma diferente. Sim. Tem muitas pessoas que o sucesso, a família do sucesso, é a pessoa, um gato e um cachorro. Sim. Por que não? Exato. E por que não? Sim, Exatamente. os padrões mudaram, né? Os interesses mudaram e tá tudo bem. A gente tem que respeitar e pensar. Para mim, eu não quero isso, mas se pro outro, se ele está feliz assim, eu não Exato. posso dizer que ele está errado. Eu escolho, ele tem direito à vida dele, tá tudo bem. E de repente ele está muito mais feliz do que nós. Exatamente. Temos uma família com filhos, de repente, com aquele estereótipo de lá de pai, trás. a mãe e os filhos. Exato, e não se está tão feliz com, de repente, uma pessoa que está lá, Ele e um seu gato. cachorro, com seu gato, É. feliz, com sucesso profissional, com uma estabilidade legal, que também eu não sei se a estabilidade hoje em dia ela é algo bom ou ruim, é uma pergunta, inclusive, para fazer para ti. Se a estabilidade ela pode ser vista como uma zona de conforto, ou ela pode ser vista como a estabilidade boa, mas eu vejo que, sim, as coisas mudaram e a gente tem que pensar para frente. Tem que pensar em não somente sobreviver, e sim viver. Viver com sucesso, viver com felicidade, viver... As empresas também não mais sobreviverem e sim viverem, Isso. fazer com que as pessoas venham trabalhar motivadas, o líder esteja motivado para fazer com que aquela empresa não seja mais uma, e sim seja a empresa. É. Né? E sobre essa questão da estabilidade, então, é algo realmente que tem que definir o significado da estabilidade para cada pessoa. O entendimento de estabilidade para umas pessoas é diferente de para outras. Então, o que é estabilidade para você é a primeira pergunta que eu ia te fazer. Se a gente pensar, estabilidade para a maioria das pessoas é poder ter um salário e poder pagar suas É contas. segurança financeira, né? De certa forma, porque quando você está estável, o que acontece? Você não está bem e nem mal. Você está aí. Tá legal. Então, quando você aceita a estabilidade, você não vê mais uma oportunidade de ser ótimo. Vamos imaginar assim, ó, numa CTI, numa UTI, uma pessoa que quando a gente diz ele está estável, o paciente está estável, o que se entende desse paciente? Ele Sobreviveu. Ele não Tá tá nem ali. bem nem mal. É. Ele tá ali. Tá ali, exatamente. Pessoal, mas eu vou pedir para que vocês aguardem um minutinho. Nós vamos para um breve bloco de comerciais. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre aquelas fofocas das celebridades que todo mundo gosta de ouvir. Não sei se a Kátia gosta de ouvir as fofoquinhas das celebridades. De repente, vê aí até uma forma de encaixar um coach aí para celebridades, né? Para organizar a vida dessas Já celebs. Olha aí, ó. Então tem coach para isso também. Pessoal, fica conectado aqui com a gente. A gente logo depois de um bloquinho de comerciais, a gente está de volta aqui na Conecta Mais Web TV, conectando você.
Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Jin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Jin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Bedim, desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. UNA Idiomas e Intercâmbio. A UNA traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. UNA, live the world otherwise. Bateu aquela fome? Pastel do Antonioli. De onde você estiver, peça o seu. Pastel do Antonioli. Simplesmente inexplicável. E voltamos desse breve, como se diz, broquinho? Broquinho, isso. De comerciais. E agora, Douglas, sobre o que a gente vai falar? Vamos falar sobre aquelas fofoquinhas das celebs, né? Quem é que começa com a primeira? Eu, você? Pode começar que eu tenho que terminar de abrir aqui. Vamos lá então aqui, ó. Ludmilla quer gravidez compartilhada com seu óvulo no útero da esposa. Que? Seguinte, pra quem não sabe, Ludmilla recentemente se assumiu. Recentemente não, ela sempre se assumiu. E ela recentemente casou-se com sua esposa. Pra quem não sabe quem é a Ludmilla, tá aí, ó. Ludmilla e sua dela, esposa na sua tela. Esposa, isso aí, a Bruna. Inclusive, e daí o que acontece? Ela provavelmente vai ter que fazer outros procedimentos, porém, ela quer
compartilhar essa gravidez de uma certa forma. Então, ela quer que o óvulo dela se desenvolva no útero de sua esposa. Entendeu? Agora entendi. Então, Ah, aqui, tá, ó, faz casada sentido. recentemente com a dançarina Bruna Gonçalves, a cantora Ludmilla e a amada já pensaram em aumentar a família e ter um bebê. Há poucas semanas, Bruna falou com a colunista Fábio Oliveira, do jornal O Dia, sobre o desejo de casar e ter um filho. E ainda segundo a dançarina, o herdeiro virá por meio de inseminação artificial. Agora foi a vez de Ludmilla falar sobre a maternidade. Em entrevista para a revista Mary Claire, é isso? Marie Claire. Tá Marie bom. Claire. A cantora falou sobre o amor por sua esposa e sobre um futuro herdeiro. Mas que bacana, achei interessante. Teria a participação das duas. Com certeza. Só resta saber agora quem seria o pai? Inseminação artificial. Pelo que eu entendo, há uma possibilidade de escolher. Não sei se isso é apenas em séries, provavelmente não. Eu sinceramente não sei como funciona essa questão. Para você que entende sobre a inseminação artificial, algum dia a gente vai falar sobre isso, quem sabe no Algo a Mais. Com certeza. Olha, Se ali, tiver um alguém assunto que bem entende interessante. aí sobre essa questão, manda a mensagem pro nosso WhatsApp, que é o 54981534394. Tá aparecendo aqui, Outro ó. lado. Isso Aqui. Na minha perna. Isso, pode mandar para nós o seu contato, que a gente com certeza vai entrar em contato com você para debater esse assunto. É um assunto E acho bacana muito que- interessante, até porque a gente consegue abordar essa formação de uma nova sociedade que a gente já havia falado, não só sobre questão de concepção de sucesso, concepção do que é isso, do que é aquilo, mas também da concepção de família, como também a gente já tinha dito. Com certeza. Então, a gente fala sobre esse casamento de mulher com mulher, de homem com homem, de, enfim, todos Onde os... se quebraram vários paradigmas, né? Com Eu acho que hoje em certeza. dia é muito normal. Eu digo que Sim. vejo com uma normalidade que deve ser. Existe uma mentalidade, sim, mas é muito de pessoa para pessoa, de Com suas certeza. crenças e tudo mais. Mas é isso aí. Agora, uma notícia um tanto triste, né? Morre o diretor do The Voice Kids. Tem muita gente aí, inclusive, que assiste o The Voice Kids e, infelizmente, nós tivemos o óbito do diretor, né? É isso aí. Morreu nesta madrugada, na verdade, ontem, o diretor do The Voice Kids, Flávio Goldenberg. A informação foi dada em primeira mão pelo site Aqui Tem Fofoca. Haveria gravação na terça-feira, dia 28, mas foi cancelada. Eli Johnson confirmou a informação para a colunista. Eu era muito amigo dele, Flavinho era uma pessoa muito generosa. Foi uma perda muito estranha. O que eu tenho dito aos amigos é que eles aproveitem muito a vida, porque a morte chega sem avisar. É uma questão, inclusive, que a gente deveria fazer com que todos os dias fossem únicos, né? Isso eu acho que é até uma questão que se vem de coach e de psicologia também. Fazer com que todos os dias sejam únicos para que as coisas acontecem sem avisar-nos. Então, E era o que eu ia comentar antes sobre essa questão de viver o dia como se fosse o último, enfim, viver intensamente. A questão que nós falávamos sobre a aposentadoria, né? Muitas pessoas pensam em entrar naquela firma, se aposentar, enfim. Só que a gente não sabe se a gente vai conseguir se aposentar. A gente não sabe sobre o dia de amanhã. Então, viva hoje, né? Tu nem Viva sabe onde que tu vai hoje. estar amanhã. E, realmente, Kátia, qual é o teu conselho para pessoas que pensam assim, pensam em entrar numa empresa para se aposentar naquela empresa e tá tudo bem assim? Eu acho que um dos principais conselhos é dizer que hoje em dia não se tem mais segurança de aposentadoria, né? Eu acho que conselho, assim, é delicado dar, né? Eu posso dar a minha opinião pessoal sobre isso. Eu respeito quem tem por objetivo a aposentadoria. Porque tem pessoas que pensam em trabalhar para atingir a aposentadoria. Não pensam na realização profissional, não pensam em crescer, não pensam em se ressignificar, em se remodelar se precisar, se reinventar quantas vezes for preciso. Então, tudo bem, é uma escolha, se a pessoa é feliz assim, ela acredita... Eu imagino que essa pessoa está esperando para viver depois da aposentadoria, né? Não, só pode, né? Que ela está esperando para ser feliz, tipo, ela precisa passar por tudo isso para chegar na aposentadoria. Agora eu atingi o meu nível master, assim. O ápice, ele com 80 anos. E tem Eu atingi o auge, né? Tem como viver antes disso, né? E eu já sou da opinião que você deve viver todos os dias, né? Você tem que estar feliz todos os dias, você tem que fazer alguma coisa que você se realiza, fazer alguma coisa que você gosta.
prestar atenção naquilo que faz sentido para você, prestar atenção naquilo que te faz bem, ter mais disso, sabe? Evitar coisas que te fazem mal. E a aposentadoria pode ser, sim, um sonho para o teu futuro, mas até lá tenha sonhos antes, pense em coisas antes, planeje essa aposentadoria de uma forma diferente. Eu já gosto da ideia de nem pensar em me aposentar, eu quero trabalhar assim, ó, até ficar bem velhinha. Até porque tem aquele ditado que diz, né? Trabalhe com o que gosta e não precisar trabalhar nenhum dia da sua vida. Exato. Não precisar trabalhar. Eu não penso em trabalhar até um dia me aposentar e viver da minha aposentadoria, né? Eu penso em trabalhar e, claro, fazer um bom pé de meia, como a gente diz, né? Para futuramente ter uma boa condição de vida e construir construir a minha vida, a minha história, né? Ter os meus valores, tudo. Mas vivendo um dia de cada vez, pensando sim no futuro, porque a gente tem que planejar, a gente tem que criar metas para o futuro. Mas a aposentadoria em si não é algo que eu me preocupo muito, não. Então, eu acho que quem se preocupa muito com isso está deixando de viver. Inclusive, tem o comentário da Evelyn Weber, que falou, né, sobre o sonho da aposentadoria e tudo mais, e sobre o repensar, o reescrever e o se reinventar mesmo após os 40, 50, 60 anos de idade. Que eu acho que é justamente isso, a questão de pensar para frente, pensar no futuro, se reinventar toda hora. E acho que é nesse sentido, né? Eu posso até compartilhar um exemplo com vocês, que agora eu me lembrei de uma pessoa. Não sei se eu certeza. posso citar o nome dela ou não. Aí fica a teu critério. Ela é... Não, é uma pessoa, assim, bem conhecida. No ano passado, a gente realizou um evento e ela participou e contou um pouquinho da história dela. É uma mulher, assim, muito admirável, que se aposentou na primeira profissão dela, de professora, com uns 40, eu não me lembro qual a idade correta, assim, mas eram uns 40 e poucos anos. Acho que uns 42, se eu não me engano. Pode ser que era uns 42 anos. E aí ela iniciou numa profissão de advocacia, né? Assumiu uma nova... Ela já tinha formação, então ela começou a atuar nessa área. E agora ela está com 70 e... Uma pessoa de sucesso, a dona Odila. Exato, posso falar? Então é a dona Odila Perim, né? Que é uma pessoa que eu admiro muito, a história dela, ela pôde compartilhar no ano passado, no evento Mulheres que Inspiram, na primeira edição, essa história, e ela compartilhou conosco, ela está com 72 anos, se eu não me engano, Dona Odila, me perdoe se não for, mas acredito que é isso, e ela está já, assim, ó, estruturando a próxima carreira dela, que é dentro do mercado imobiliário, pelo que ela nos relatou. Então, ela já tem todos os cursos, formações, então vai de cada um, penso em me aposentar, termino aqui, encerro minha vida por aqui. Não, qual é o próximo passo? Então, se precisar se reinventar, se reinvente quantas vezes for preciso, mas seja feliz, faça aquilo que faz sentido. Hoje a gente vê tantas histórias de pessoas que com 80, 70 anos ingressando na faculdade para realizar um sonho, né? Eu acho que um dos principais objetivos das pessoas deveriam não ser só mais um, e sim ser um. Não ser só mais uma formiguinha naquele formigueiro fazendo as mesmas coisas. Mas não, ser um diferencial, ser um ponto fora da curva, pensar fora da caixa. Acho que as pessoas deveriam pensar mais nisso, em se reinventar a cada dia, como tu disse. Sim. Né? Buscar, e não tem nada de errado, assim. Quantas vezes for preciso, reinvente-se. Até que você encontre o jeito certo, sabe? Ontem eu li mesmo uma frase que dizia, se for tentar, tente e erre pequeno para acertar grande. Então, tente quantas vezes for preciso, vá fazendo, até que você comece a acertar grande. Kátia, uma pergunta bem interessante, que é agora mais pessoal, ligado à área pessoal e não empresarial. Como fazer com que a gente saia da zona de conforto? Como fazer com que entre na nossa cabeça que a zona de conforto não é um lugar legal? Fazer com que a gente experimente coisas novas. Na verdade, a zona de conforto parece muito legal. Pois é. Esse que é o problema, né? Tá quentinho, tá lá, tá quietinho, tá gostoso, certo, né? Quentinho, molinho. Quem me conhece sabe qual é a analogia que você faz aí. Mas, assim, você tem que identificar que você está na zona de conforto. Tem pessoas que acham que não, pelos desafios diários que enfrentam, mas muitas vezes são coisas corriqueiras que para elas é muito. Então, analise, você está na zona de conforto? Não está. Você está buscando conhecimento? Não está.
Para sair da zona de conforto, a gente vem a próxima, a gente chama, são várias etapas. Até eu fiz uma postagem ontem. Tem a zona de conforto, depois vem a zona do medo. E depois da zona do medo vem a zona do aprendizado. E por fim a zona de sucesso, que é lá onde a maioria das pessoas quer estar, mas não estão dispostas a enfrentar a zona do medo, do julgamento, que os outros vão pensar, mas vão dizer o quê, e todo aquele preconceito que a gente enfrenta, todas as dificuldades que a gente enfrenta, os nossos medos de ser julgados, medos de ser mal entendidos, né? De não se encaixar dentro de um padrão. Então, eu chego nessa zona do medo, eu prefiro recuar, me manter seguro. Porque aqui eu tô segura, aqui eu tô bem. Aqui eu já sei lidar com todos os problemas aqui, eu já sei as soluções aqui. E isso acontece com empresas também, Sim. né? E aí, quando eu vou para um estágio da zona de medo, eu preciso muitas vezes ter esse acompanhamento, eu preciso estudar, eu preciso evoluir. Então, para chegar na zona do aprendizado, onde é que você começa a desenvolver um mindset diferente, um pensamento diferente, né? Você consegue ver um horizonte diferente daquilo que você enxergava antes, que era mais míope, uma visão mais míope. De repente, ela começa a se expandir. Então, enfrentando a zona do medo, se não consegue sozinho, tenha apoio de alguém. Para isso que existem os profissionais, os coaches, psicólogos e demais terapeutas, né? Busque ajuda, não tenha vergonha, não tenha medo. Chega na zona do aprendizado, onde você vai evoluir, aprender, crescer, para enfim chegar na zona de sucesso, que é onde você desejava. E o que vai acontecer com essa zona de sucesso? Em pouco tempo, ela vai se tornar a sua nova zona de conforto. Então, o que a gente faz com a nossa zona de conforto? A gente expande. O nosso campo de vida é muito maior do que antes. Tu vai ter uma nova zona de conforto, só que tu precisa criar ela. Existe muita semelhança entre desenvolvimento profissional e desenvolvimento empresarial? Se existe alguma semelhança? Se tem muita semelhança, por exemplo, eu comentei até contigo agora na questão de zona de conforto, e que existe a zona de conforto empresarial também, onde a empresa está lá naquela zona, está pagando suas contas e está tudo certo. É o mesmo processo. É muito semelhante, porque quando se tem pessoas e objetivos, uma empresa, se a gente pensar assim, a empresa como um empreendimento, nós como seres humanos também somos um empreendimento a ser gerenciado por nós mesmos. Né? Se nós pensarmos, nós temos que gerenciar nossa saúde, nossa alimentação, nossos exercícios físicos, nossa saúde mental. Nós temos que gerenciar isso. Se eu esqueço de gerenciar a minha saúde mental, eu não sei mais o que eu estou carregando nos meus pensamentos, o que eu estou alimentando ali. Quando eu estou com sérios problemas, dificuldades, depressão, tristeza, né? Então, eu tenho que gerenciar tudo isso. E dentro de uma organização, é a mesma coisa. Você tem que gerenciar todas essas áreas, né? Tem que desenvolver, tem que pensar nelas para não cair numa zona de conforto, para poder crescer. E falando ainda em zona de conforto, acho que vai muito de períodos da tua vida também, né? Por exemplo, quando tu estás numa educação infantil, quem define o que vai acontecer contigo ou não são teus pais. A mesma coisa acontece no fundamental. Ali tu tem uma zona de conforto que é tua família, tu conta com o apoio deles, com a opinião deles. Tudo que tu faz, na verdade, não é porque tu quer. E sim porque tu não tem uma capacidade ainda cognitiva, até mesmo, para pensar além num futuro. Eu, com 7 anos, vou fazer o quê? Passar de série, né? Vou para a 8ª, e na 8ª vai ter mais matérias. Mas aí, por exemplo, eu chego no ensino médio. No ensino médio, tu já tem aquela questão de de precisar pensar em qual é a carreira que eu vou seguir. A partir desse momento, quando tu entra na faculdade, outra vida. Sim. Apesar de que, claro, isso não é uma regra, né? Existem exceções das pessoas que chegam na faculdade, não é aquilo, enfim. Mas aí eu acho que essa zona de conforto vai te acompanhando em determinados momentos da tua vida, né? Aí na faculdade, tu tá ali fazendo aquela faculdade, de certa forma, tu já entrou em outra zona de conforto, porque tu sabe o curso que tu quer, tu tá fazendo as cadeiras que tu tem que fazer, fazendo a tarefa, a redação, o artigo, o TCC, enfim. O TCC acho que também já tira um pouco
da tua mas zona. é que ela vai expandindo, Isso, né? Então isso. é um novo desafio. Tu vai passar pela zona do medo, vai passar pela zona do aprendizado para então atingir o teu objetivo. Ela é a tua nova zona de conforto. Aham. E depois disso, se você não cria uma nova zona de sucesso para você, você fica estagnado ali mesmo. Então, para sair dessa estagnação, tem que sempre ter um próximo objetivo. Atingir o meu objetivo. Show, parabéns. Agora vamos pensar no meu próximo desafio. O que eu vou criar para mim agora? Então, sempre pensar no próximo. Você deu o exemplo sair do ensino médio, do ensino fundamental para ir para o ensino médio, para ir para o superior. Curso superior. Então, você vai tendo um próximo objetivo. Então, por isso que você vai se esforçando para passar cada ano. Porque se você não tivesse por objetivo chegar no ensino médio, você não se dedicaria a estudar, a passar de ano, né? E não tem a ideia do que fazer faculdade, você vai terminar o ensino médio, então vai terminar ali. Vai parar ali e vai aceitar Pelo essa menos zona. tem o ensino médio. Mas sempre pensar assim no próximo objetivo, acho que é bem importante para você se manter ativo, se manter buscando sempre conhecimento, buscando aprendizado, acho que é bem bacana. Pessoal, a gente vai novamente para um breve bloco de comerciais aqui na Conecta Mais, no programa Algo a Mais. Na sequência, a gente volta falando sobre os 4 últimos signos. Isto. Para você que gosta de escutar os signos e aí tomar decisões em cima dos Quais signos. serão os próximos? Nós teremos Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, que é o da nossa convidada Kátia Tonello. Então fica ligadinho aí, pessoal. Logo depois do intervalo, a gente volta aqui com o programa Algo a Mais pela Conecta Mais Web TV, conectando você. Adilnet TV, programação para assistir com toda a família. Infantil, esportes, documentários, jornalismo 24 horas e muito mais canais para aprender, curtir e se divertir. Adilnet Telecom, fibra ótica, telefonia fixa e TV. Contrate já pelo 10355 ou acesse nosso website www.adilnet.com.br. Jin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre, ao quilo, à la carte e omakase, de terça a sábado. Buffet com mais de 40 tipos de sushis, grelhados, risotos, comidas orientais, saladas e os melhores mousses. Jin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Desde 1986, a loja para toda a família, no centro de Nova Bassano. Una Idiomas e Intercâmbio. A Una traz para você oportunidades de experimentar, viver e curtir um novo idioma. Pode ser através de aulas presenciais ou online e intercâmbios. Oferece inglês básico ao profissional para o mundo corporativo, francês, espanhol, italiano e polonês. Se conecte com outras culturas. Abra espaço para novos costumes. Renove sua mente e venha sentir o mundo. Una, live the world otherwise. Bateu aquela fome? Pastel do Antonioli.
De onde você estiver, peça o seu. Pastel do Antonioli. Simplesmente inexplicável. Volta com o nosso último bloco do Algo a Mais. E a gente recebe, então, Kátia Maldaner, ela que é coach, inclusive, da Conecta Mais Web TV. Olha só. Então, Kátia, agora a gente vai pedir para ti fazer aquele momento de dedicar beijos e abraços, porque a gente viu que a sua família está em peso acompanhando você. Sim. Então, a família é muito importante, né? Acompanhar o nosso sucesso. Acho que eu fico muito grata que a minha família sempre está me apoiando, sempre me acompanhando, torcendo por mim. Beijão, gente, para todos vocês. Mamãe, papai, minhas irmãs, meus cunhados, meus sobrinhos. A família é grande, é muita gente. Não vou citar todo mundo aqui para vai que esqueça alguém, né? Também meus amigos queridos que me acompanham, as pessoas que estão sempre torcendo pelo meu sucesso. Eu vi que tem a minha amiga Ariane, a Marivane, a Neriane, a Evelyn... enfim, várias pessoas aqui acompanhando. Muito obrigada mesmo. Fico muito feliz de poder proporcionar esse momento para todas as pessoas e ter esse apoio de todos vocês. E a gente lembra, então, que a Kátia vai estar conosco todas as semanas, né, nas terças-feiras, falando sobre essa questão de desenvolvimento da empresa, desenvolvimento profissional, de empreendedorismo, do próprio coaching. Então, todas as terças-feiras a gente vai estar com Kátia Maldaner conosco. Então, você não pode perder, né, pessoal? Com certeza. Kátia, deixa eu te fazer uma pergunta referente a gestor. Um gestor problemático pode trazer problemas para a empresa? Com certeza. Um gestor com problemas que não está pronto, de repente, para liderar uma equipe, não está apto a isso, ele vai... assim, influenciar em todo o desenvolvimento da equipe, prejudicar toda a equipe, vai faltar engajamento, vai faltar comunicação, se ele está com algum problema, ele vai afetar com certeza a equipe, porque a gente considera o líder como um espelho da sua equipe, né? Eu lembro que no primeiro dia que a gente sentou todo mundo aqui da Conecta na sala de reuniões, a primeira pergunta que tu fez foi: vocês sabem qual é a visão, qual é a missão da Conecta Mais aqui na nossa região? Qual que é o objetivo principal dessa empresa que vocês estão trabalhando? E aí eu lembro que a gente foi falando, né, o que a gente achava que era, enfim. Mas é como a gente falava anteriormente, né, sobre a empresa já saber o que quer, é muito diferente do que tu entrar numa empresa sem a própria empresa saber qual é o seu próprio objetivo, né? Sim. Às vezes acontece das empresas até criarem a sua missão, visão e valores. Porém, elas criaram num plano de negócios que ficou lá dentro de uma gaveta, que está lá guardada há 10 anos, talvez muito mais tempo, ou há 1 ano e já nem lembram mais também qual que é. Então, por que serve a missão? Por que serve a visão? As empresas precisam entender isso. Não é só um quadro bonito para ficar na parede de uma empresa. Ela tem que ter um objetivo. A missão é justamente o porquê da empresa existir. Por que ela faz o que faz. E quando você tem claro e você vive aquilo, você consegue engajar essa equipe e desenvolver a equipe para atender esse objetivo também. Já a visão é a empresa saber aonde que ela quer chegar fazendo aquilo que ela está fazendo, o que ela quer atingir, qual o cenário que ela quer abranger. E tem que ter claro isso, porque aí é para lá que a empresa vai caminhar, é para lá que os funcionários vão ser desenvolvidos e treinados para caminharem junto com a empresa. Tem muita empresa, inclusive, que faz esses papéis, mas, como tu disse, só para ter lá. É isso. E não segue. Não segue, então faz uma coisa bonita e vive outra. Uhum. Pois é, referente a empresas,
tem muitas empresas que veem o coach como uma despesa, um custo. E não um investimento. E não um investimento, um retorno. Eu vejo que as empresas, quando mudam a sua mentalidade de pensar e veem o coach como um investimento, como uma garantia praticamente de algo retorno. Algo para somar e não algo para subtrair. Exato, consegue fazer com que as coisas mudem, né? Sim, porque elas enxergam como um custo? Talvez porque elas ainda não entenderam o valor desse trabalho. Quando você entende o valor de um serviço, como o coaching, você não vê preço, você vê valor. E aí você vê que é um investimento para você, para a equipe. Como a gente pensa assim, ó, eu como profissional preciso estar o tempo todo me desenvolvendo se eu quero crescer, né? Vocês também têm que pensar dessa forma. Como profissionais querem crescer, vocês têm que buscar o crescimento de vocês, não dá para depender só da empresa. Mas a empresa, pensando no crescimento dela, no desenvolvimento dela, ela precisa proporcionar isso também para a sua equipe, ela precisa proporcionar isso para os seus líderes e para o seu... Quando a empresa é menor, quando a gente fala em empresa menor, que é o que a gente tem muito aqui na nossa região, os próprios donos também buscarem esse desenvolvimento. As pessoas, às vezes, acham que estão sempre prontas, já sabem de tudo, que é o suficiente. Mas quando a gente começa a entender um pouquinho mais, a gente vê que é um pouquinho do muito que a gente sabe. Então, a gente precisa aumentar esse nosso pouquinho, sempre expandir o nosso conhecimento. E uma coisa também que acontece, eu acho, aconteceu comigo também, inclusive, é de a pessoa sair de uma faculdade com bastante teórico. Eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios, então a parte prática eu já pude colocar na vida real como funcionava o jornalismo. Falo de jornalismo porque é a minha área, mas isso acontece em qualquer área. Se tu se forma numa faculdade, por exemplo, de engenharia civil, e eu vou para uma empresa que é de engenharia civil, arquitetura, enfim... Eu entro lá e a empresa não sabe o que é da vida. Eu, como uma recém-formada, fico mais perdida ainda. Sim, o problema hoje é que as pessoas não estão preparadas para o mercado de trabalho. Uma faculdade hoje, assim, tem um peso diferente do que se tinha uma vez. Uma vez eram considerados bons profissionais, contratados aqueles que tinham uma graduação como quase um diferencial dos outros currículos. Hoje já é um requisito básico, assim, o que era o ensino médio uma vez, agora se tornou a faculdade, né, uma graduação. Então, todos os currículos praticamente hoje vêm com graduações, devido às nossas universidades por as EAD, né, por educação à distância, facilitou essa educação para a população brasileira. Então, o que as pessoas estão buscando mais, isso, elas estão tendo mais oportunidades. Então, eles estão deixando os currículos um pouco mais equalizados nessa questão. Agora, qual que é o diferencial? A tua experiência profissional. É ali que tu vai se diferenciar, no teu perfil, em como você se desenvolveu como pessoa durante a tua faculdade, o que você fez para ser um bom profissional já. Porque a faculdade não prepara para o mercado de trabalho, né? Ela te dá um conhecimento. Agora, a gente sabe que já passou por essa fase, que já fez uma graduação, que saiu da universidade, iniciou uma carreira, tu não sai pronto. Exato. Tu não sai nada pronto, né? Tu sai com um conhecimento. Então, tanto que a minha formação em administração, se eu tivesse que sair da faculdade e abrir uma empresa, com certeza eu ia falir. Porque a gente não tem a parte prática, tu não tem a vivência, tu não sabe dos problemas que vão acontecer no dia a dia. A gente entende da legislação, dos trâmites legais, toda essa questão de marketing, RH, mas tu não tem a vivência prática do dia a dia, os problemas lá de enfrentar uma questão burocrática, enfrentar a documentação na prefeitura, na Receita Federal e assim por diante, os impostos e tudo mais, coisas que tu vai vivenciando na prática e começa a sentir as dificuldades. Estou falando agora da administração pela minha experiência, né? Mas mesma coisa, o jornalismo, enfim. Qualquer profissão. Qualquer coisa que você qualquer curso que você vai se graduar, vai exigir experiência profissional, sim. Isso é a prática que vai te levar. Por isso que não dá para ter os nossos jovens hoje têm aquela ansiedade, anseiam tanto por sair da faculdade e já ganhar um salário de alguém que já está trabalhando, que já tem a vivência prática de muito mais tempo. Kátia, e é possível, por exemplo, para um novo empresário,
uma pessoa que saiu, por exemplo, de uma faculdade de administração ou para um novo empresário utilizar o coaching para poder fazer com que a empresa se torne uma empresa que dará certo por não ter essa experiência em empresas, utilizar o coach com experiência para fazer com que a empresa consiga progredir num nível mais seguro? Ela precisa caminhar junto com outras, de repente, outros suportes, tá? Porque quando você vai... A gente trabalha a questão, eu posso, por exemplo, na minha situação, vou te ajudar como empreendedor a se fortalecer nas questões, nas tuas competências necessárias para te poder empreender com segurança, saber lidar com problemas, aprender a vender e tudo mais, criar tua missão, tua visão, os valores da tua empresa, entender, colocar teus objetivos, traçar tuas metas. Mas aí tu tem que ter domínio da parte técnica, porque aí eu não posso entrar nessa questão. Pode entrar, de repente, um escritório de contabilidade para auxiliar nessa parte? Tu pode ter suporte de outras áreas também. Pode ser um escritório de contabilidade, dependendo do que for, para te dar todo esse suporte de documentação que precisa. Tu pode ter daqui a pouco até uma consultoria um pouco mais abrangente, que vai te ajudar na parte técnica, né, de alguém que já... um mentor, talvez, que já vivenciou aquela área, aquela parte técnica específica do teu negócio. Até aconteceu uma vez de eu atender uma empresa e a dona da empresa me questionou assim, tá, mas o que tu sabe da minha área para me ajudar? Eu disse, da tua área eu não preciso saber nada. Da parte técnica eu não preciso saber nada, quem tem que saber é você. Você que é a dona da empresa, você que se preparou para isso, é você que vai gerenciar esse negócio. Eu vou te ajudar como pessoa a desenvolver a tua parte técnica, mas imagina se nós tivéssemos que saber a parte técnica de todas as coisas, não tem como. Não, teria que ter um coach para cada área técnica. Então não tem. Então quem tem que saber da parte técnica é o profissional, é o dono do negócio. Ele que tem que entender. Agora, quanto ao apoio de desenvolvimento da pessoa, das competências, habilidades, criar metas e objetivos, sim, aí a gente ajuda. Perfeito. Acho que agora a gente agradece, né? Para continuarmos a falar sobre os nossos queridos últimos 4 signos. Exato, temos os últimos 4 signos agora. Eu quero saber agora. o meu. Com Olha certeza. Leremos os últimos 4 signos, Mona, e eu acho que lá. depois aí a gente agradece a nossa ilustre convidada que estará presente aqui conosco na Conecta Mais, no programa Algo a Mais, dando mais dicas preciosíssimas. Não percam, pessoal, as dicas da Kátia Maldaner, que é uma excelente profissional e trará dicas excelentes aqui para você. Mas continuando com os nossos últimos 4 signos. Vamos lá então para você que é de Sagitário, de 22/11 a 22/12. Onde é que tem festa? A lua no seu paraíso astral fará tudo parecer fácil, até mesmo as tarefas mais complicadas. É um dia de sorte, por isso não deixe de fazer uma fezinha. Use seu charme e criatividade para cativar as pessoas e vencer nos obstáculos. Aguarde novidades e fortes emoções na paquera. Pode até ser difícil escolher. Meu Deus. Meu Deus. Na vida a 2, o astral pede doses extras de carinho, romantismo e sedução. Palpites do dia 16, 34 e 43 e a cor do dia é prata. Para você do signo de Capricórnio, nascido de 22/12 a 20/1, você pode ter uma boa oportunidade de retomar um projeto que passou tempos esquecido na gaveta. Olha, ó, a missão, aquela esquecida na gaveta, pega a missão e retoma. Também pode voltar a um antigo serviço ou usar a experiência que teve em outro emprego para se dar bem agora. Boa sintonia com a família, pode preferir ficar em casa e deixar as paqueras meio de lado hoje. No convívio com quem ama, programas caseiros serão uma boa opção. O palpite do dia é o 98, 89 e 53 e a cor do dia é qual? Não sei. A cor marrom. A marrom? É, isso. Para você que é de Aquário, nossa chefe, nosso querido colega. Isso. De 21/1 a 19/2. A lua vai realçar... Eita! A lua vai realçar o seu poder de comunicação e você saberá direitinho o que fazer para convencer as pessoas do que quiser. Poxa. Louco. Bom dia para fazer contatos, divulgar seus serviços e participar de entrevistas de emprego.
Vai se destacar também no comércio. Papos e encontros animados vão estimular as paqueras. O diálogo também será mais fácil e prazeroso na vida a dois. Abra o seu coração. Palpite do dia, 54, 45 e 9. E a cor? Vermelho. Tá bom. Errei, né? Mas tá tudo bem. Errou! Kátia, o seu signo e último signo do dia de hoje é o signo de Peixes, de 20/2 a 20/3. O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida será maior agora e isso pode ser um bom incentivo para você mergulhar no trabalho. Mostre o que sabe fazer melhor e faça o que estiver ao seu alcance para aumentar seus ganhos. É o que nós vínhamos falando até agora, né? Corte gastos e guarde umas economias. Seu coração vai pedir segurança, então invista num namoro sério. Se achou sua alma gêmea, cuide bem do par e mostre o quanto o ama. O palpite do dia é o 73, 91 e 19 e a cor do dia é a cor vermelha. Você também é vermelho, não é? Hoje. Eu não olhei, deixa eu ver aqui na cor. Vermelho. Vermelho. Vamos ficar 2 pares de vaso vermelho aqui, eu acho que fica bom. 3. Isso, 3 pares de vaso. Kátia, eu gostaria então de agradecer muito a sua presença aqui no dia de hoje. A sua entrevista foi de grande valia, com certeza, para todos os nossos telespectadores. Porém, para quem quiser encontrar Kátia Maldaner, como faz, como pode te achar, para quem quiser contratar seus serviços, enfim, como pode te encontrar? Então, para me encontrar, pode achar pelo Instagram, Kátia Master Coach. Pelo Facebook também, Kátia Maldaner, no meu perfil pessoal, ou então Kátia Master Coach no Facebook. Lá tem todos os meus contatos, e-mail e telefone também. O telefone, então, via WhatsApp é 999-96-1379. E tem o meu escritório, então, em frente à lotérica, que é super bem localizado, em cima do Shopping da Criança, da loja Shopping da Criança. É aqui pertinho, né? É bem pertinho, então é fácil de localizar. E estou à disposição e quero agradecer também vocês a oportunidade de estar aqui contribuindo, compartilhando conhecimento. Eu sempre digo que dinheiro e conhecimento só tem valor quando ele é compartilhado. Então, se eu sou convidada aqui para compartilhar conhecimento, com certeza isso agrega muito para mim, porque eu aprendo muito mais. E eu diria que dinheiro e conhecimento nunca é demais também, né? Nunca é demais, exatamente. Então, assim, eu sou muito grata pela oportunidade da Conecta, proporcionar isso para todo mundo, né? A gente levar esse conteúdo, espero que seja visto como qualidade, pelo menos é o que eu procuro entregar ao lado de vocês, que é sempre muito bom, e sempre com uma pitadinha de humor, né? Que eu gosto também muito, que é um jeito descontraído também a gente aprender. Nós dizemos o mesmo, com certeza, até porque está presente aqui na Conecta Mais, não só como entrevistada, mas dentro da nossa equipe, fazendo com que todos nós sejamos melhores. Se nós estamos aqui fazendo esse programa com qualidade, exatamente, é graças a você também. Nossa, muito obrigada. Nos sentimos muito agradecidos por isso. Com certeza. E lembrando também, pessoal, para você que quer acompanhar os nossos programas, na segunda-feira a gente tem o programa Entrevistas com Sônia Reginato, na terça-feira a gente tem o Hora Bolas, na quarta-feira tem o Diretório Geek. Com esse gordinho que está aqui do lado hoje, com um pouco mais de humor, mas também trazendo as novidades do ramo da tecnologia. Como que você fala? É humor e desinformação? Isso, nem sempre tem informação. Algumas vezes é mais desinformação do que informação. Na quinta-feira a gente tem Conecta Esporte. Amanhã a gente vai ter Conecta Esporte com o pessoal de Taekwondo de Nova Bassano. Nos domingos a gente tem o Bem Campeiro. E todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 7h30 da manhã até as 10, a gente tem o Conecta News com nossos colegas Thiago Zilli e Beto Guidini. O proprietário da voz mais luxúria da região. Como você define a voz do Beto? Luxúria. E também o que temos? Das 10 ao meio-dia temos esse nosso programa Algo a Mais, trazendo variedades aqui para você. No dia de hoje, pessoal, a gente fica por aqui com esse programa. A gente gostaria de convidar você para amanhã, Mona. O que teremos amanhã no programa Algo a Mais? Amanhã nós teremos dicas de cinema, do Cinema Movie Art aqui de Nova Prata, nosso grande parceiro. Também algumas coisas sobre estéticas e sobre tecnologia. Então tá, pessoal, a gente deixa o nosso grande abraço aqui para você e nos vemos amanhã aqui no programa Algo a Mais a partir das 10 horas da manhã.
Tchauzinho, pessoal. Até amanhã. Conecta Mais Web TV, conectando você.